O primeiro nível, me permita essa expressão, de pecado é negligenciar. Depois nós temos a situação piorando. Mais um degrau da escada para baixo é descido. E agora é a incredulidade. Então o capítulo 3 de Hebreus, verso 12, vai dizer: tende cuidado, meus irmãos. Não foi escrito para incrédulos. Não é qualquer outro que não seja irmão. Não é um falso irmão. Alguns querem acomodar o livro de Hebreus à sua teologia, à sua própria teologia. Não dão lugar para que a Bíblia fale por si mesma. Então a maneira que eles encontram para acomodar esse livro é assim. Quando o capítulo 6 fala sobre aqueles que caíram, que é impossível renová-los para arrependimento, eles são falsos cristãos. Por isso que eles caíram, né? Então, na caixinha teológica deles está tudo muito simples, né? Mas, irmãos, permitamos que a Bíblia fale fora de nossas caixinhas teológicas. Fale por si mesma. Então não é isso que o livro ensina, não. Ele foi escrito definitivamente para cristãos, não para judeus, hebreus. Eles são hebreus cristãos, compreende? Eles estavam até mesmo sendo perseguidos, não é por ser judeus. Se fossem judeus não seriam perseguidos. Eles estavam perseguidos por serem cristãos e por terem deixado o arraial do judaísmo. Capítulo 13 é muito claro. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque eles eram cristãos. Então, pecado da negligência, descendo ou se acentuando, né? A escada descendente para a incredulidade. Não haja, cuidado, irmãos, não haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Antes recebíamos a palavra do Senhor, antes nos deleitávamos nela, antes nós éramos chocados pela sua palavra, antes terminava as reuniões, nós íamos para o nosso quarto orar, não queríamos ficar batendo papo sobre futebol, política, ou seja o que for. Nós queríamos ficar quietos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira da condição em que estou. O Senhor é minha única esperança. Antes a palavra de Deus fazia isso conosco. Agora, quando nós ouvimos a palavra, ela é uma cantiga de ninar. Embala os nossos corações, não é? E não falta entretenedores de plateia para isso, não é? Mas não produz nada em nossos corações. Então o livro de Hebreus vai dizer: não, misture a palavra com fé, porque ela tem uma expectativa de vida. Se você não agarrar, capítulo 2, importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas. Se você não agarrar, ela vai se esvair. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Mas nós damos tudo por absoluto. Basta sentar, escutar, não é? E damos por certo que por causa disso o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. E realmente não é assim, nós sabemos. Então cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Afaste, amados irmãos. Depois da incredulidade, o que nós temos? Está piorando a situação. Nós temos o capítulo 6, apostasia. O que é apostasia? Significa essa palavra literalmente: pôr-se à margem do caminho. Paulo escreve aos Gálatas assim: vós corrieis bem. Quem vos induziu a essa condição agora diante da verdade? Vocês foram fascinados? Vocês, diante de quem Cristo foi exposto como que crucificado? Corrieis bem, mas agora estáis mal. Estáis vos aperfeiçoando na carne, né? Então a apostasia é pôr-se à margem do caminho. Precisamos examinar isso com muito cuidado, mas também não vai ser hoje. Se o Senhor permitir, chegaremos lá. Depois da apostasia, olhe lá, qual é o quarto degrau para baixo? Pecado voluntário. Percebeu, irmão? Que infelicidade. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo, nascidos de novo, pertencemos ao Senhor, nós voltamos a ter prazer naquilo que havíamos deixado. Hábitos pecaminosos, conduta pecaminosa, distrações pecaminosas, conversas pecaminosas, pecado voluntário. Mas ainda não é o fim, embora já seja uma condição tão triste, não é? Há o quinto degrau para baixo, que é exatamente a indiferença. Quando não faz diferença para nós nada mais.
Reunir ou não reunir é a mesma coisa, abrir a Bíblia ou não abrir a Bíblia é a mesma coisa, orar não faz a menor diferença, estar com os irmãos também não é? Quando nós somos exortados, onde você está sendo muito radical, não é bem assim, Deus é bondoso, é misericordioso, e nós estamos nos esquivando, porque nosso coração já está indiferente. Queridos irmãos, nesses dias que antecedem a vinda do Senhor, nós precisamos de novo sermos despertados, perfurados, penetrados pela palavra do nosso Senhor. O que será de nós se na vinda do Senhor Ele nos encontrar dormentes, mornos, trôpegos, palavras de Hebreus também, restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. São os versos que antecedem a citação de Esaú, no capítulo 12, quando ele vai falar sobre a indiferença de Esaú. Você não conhece nenhum cristão indiferente, não? Na sua assembleia não tem? Não tem muitos que já passaram e foram embora há muito tempo, já mundanizados, vivendo em pecado, quem sabe deixaram suas famílias, seus cônjuges, seus maridos, suas esposas. Você não conhece ninguém assim? Isso é uma novidade para nós hoje. Parece, amados irmãos, que estamos de alguma forma vivendo um período tão tenebroso que o nosso coração tem, sim, sido muito afligido. Daniel 7:25, um texto que várias vezes já citamos para os irmãos, Daniel 7:25. Profeticamente entendemos que esse capítulo destaca, em particular, o reino final do anticristo, antes da vinda do Senhor. E é dito nesse versículo que ele terá uma atuação particular no sentido de magoar os santos do Altíssimo. Assim está em Daniel 7:25. Ele magoará os santos do Altíssimo. Sabe quem são esses? São aqueles que são os herdeiros do reino. O próprio contexto ali vai dizer: os santos do Altíssimo possuirão o reino. E também vai dizer: ele magoará os santos do Altíssimo. E a palavra lá é uma palavra aramaica. O texto de Daniel foi composto uma parte em hebraico, outra parte em aramaico. Por causa da volta do cativeiro, o povo esqueceu o hebraico e aprendeu a língua dos conquistadores, que era a língua persa, que era o aramaico. Então Daniel escreveu o livro, parte em hebraico, parte em aramaico, e ali a palavra é aramaica e é muito específica. Sabe o que ela fala? Ela fala de um desgaste mental, pressão mental, aflição mental, muito interessante. Por que o Espírito Santo escolheu essa palavra? Ele, anticristo, magoará os santos do Altíssimo. Pressão, aflição, desgaste mental, principalmente, para que nós fiquemos impermeáveis à palavra do Senhor. Que o Senhor, amados irmãos, por sua misericórdia, nos guarde dessas coisas.